Olá, queridos. Mais uma vez eu venho aqui trazer para você uma palavra da parte de Deus. Estamos ainda nessa época de quarentena, de isolamento social, mas não quero deixar você sem uma palavra, algo da parte de Deus que encoraje você e traga alegria ao seu coração e fortaleça a sua fé. Esse é o propósito do meu coração, mais uma vez. Eu quero ler com você um texto que se encontra em João, capítulo 11 de João, verso 5 e 6 e 7. É um texto quando Lázaro havia morrido, E as irmãs de Lázaro mandam para Jesus, informando a Jesus que ele estava enfermo. Então diz assim o texto, João, capítulo 11, do verso 5 ao verso 7. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela, que era Maria, e Lázaro. Mas, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esse texto traz para a gente, na real situação que a gente está vivendo, algo muito interessante, muito profundo, que a gente precisa ter em nosso coração. Jesus não disse que não ia curar Lázaro, Jesus não disse que não ia resolver as questões de Lázaro, ou as questões, na verdade, as questões eram de suas irmãs, porque foram elas que mandaram a notícia para ele, avisando que que Lázaro, seu irmão, o amigo de Jesus, estava enfermo. Mas Jesus simplesmente ouviu e esperou, segundo o texto que a gente leu. Estranhamente, é esse o texto, na tradução que eu tenho aqui comigo no momento, diz que estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, ele permaneceu onde estava mais 2 dias. Esse texto traz para a gente uma reflexão muito profunda, porque nós precisamos pensar o que é que estamos fazendo, as questões da nossa vida, os desesperos em razão das notícias que se ouve e que mexe conosco, mexe com a nosso emocional, mexe com a nossa fé, mexe com os nossos medos, o que vai ser amanhã. Então, é interessante que Jesus não se desesperou, Jesus não ficou nervoso, Jesus e não causou aquele impacto todo dentro dele, não manifestou isso. Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo e permaneceu ali por mais 2 dias. Eu não sei exatamente por que Jesus permaneceu mais 2 dias. Conta a história que a situação da época, como Lázaro estava doente, ele iria morrer. Jesus disse que a enfermidade dele não era para a morte, era para que o nome de Deus fosse glorificado. Assim, Jesus ele não tem pressa, querido, de resolver as coisas, ou melhor, não é nem que ele não tenha pressa, ele não resolve as coisas no nosso tempo, porque ele tem planos pré-estabelecidos para toda e qualquer situação. Sabemos também que, mesmo diante de uma situação dessa que nós estamos atravessando, Jesus pode tirar dali grandes maneiras de manifestar o poder dele e abençoar nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso futuro. Então nós precisamos esperar em Deus e não se desesperar com todas as notícias, com tudo que se ouve, coisas que vêm trazendo sobre a nossa vida angústia, dor, medo, porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, o que será amanhã, como será amanhã. Cada vez que se liga o rádio, a televisão, até mesmo a internet, ou até alguma coisa que vem de repente na nossa rede social, nos nossos instrumentos que a gente utiliza aí, de comunicação, de relacionamento,
dá um gelo, porque lá vem uma coisa nova. São tantos que morreram, são tantos que estão doentes, são tantos infectados, são tantos assim, são tantos. O mercado está fechando, não sei o que, não tem comida, não tem. E a gente vai ouvindo isso tudo, daqui a pouco a gente está, sem perceber, com a nossa fé abalada. Estamos com medo. Isso me retrata uma história passada do século XIV, onde a peste negra dizimou quase um quarto, mais ou menos, né? A quarta parte da população da Europa. E reza a lenda nessa época que um homem, um viajante, isso era uma lenda, né? A história é uma lenda. A peste negra foi realidade, mas aí rolava isso aí, sempre tem uma história, sempre tem alguma coisa, e rolava lá então uma, 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 uma lenda de que certa noite um viajante, né, iria atravessando o caminho, caminhando à noite em direção a Londres, e numa noite muito escura, diz que ele se encontra com dois estranhos, e ele começa a conversar, e nesse conversar, ele toma conhecimento do nome desses viajantes. Um se chamava a peste, um era a peste e o outro era o medo. E começaram a caminhar, aquelas coisas todas, então no meio do caminho, a peste disse para ele assim, olha, nós vamos dizimar mais ou menos mais de 10 mil pessoas nessa cidade para onde você vai. E esse viajante vira então e diz o seguinte, quer dizer, então você, peste, você vai executar tudo, todo mundo, certo? Ele disse, a peste responde, vira para ele e responde e diz, não, eu só vou dizimar, só vou eliminar 2 mil. O restante, quem vai fazer é o medo, ou seja, as notícias que as pessoas vão receber, vai ficar cada um com medo um do outro, aquelas coisas todas, e com isso o medo é que vai matar a maioria. Hoje, nós estamos vivendo assim. Mas eu quero dizer para você que não importa o tempo que leve, Jesus levou, depois que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, 2 dias. E diz que depois de 2 dias ele disse para os seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Lá estava Lázaro, naquela região, e ele chegando lá, ele encontrou uma situação desesperadora, todo mundo chorando, e Lázaro já estava morto, e Marta e Maria desesperadas, e diziam, se você estivesse aqui, ele não teria morrido, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. Nós estamos vivendo isso. Muitas pessoas estão hoje duvidando até mesmo do poder de Deus. E Jesus, vendo que no coração daquelas mulheres, daquelas irmãs, estava acontecendo isso, enfraquecendo a sua fé, Jesus vira e diz para ela assim, se creres, verás a glória de Deus. Isso é uma coisa, querido, que eu e você precisamos ter em nós, crer que apesar da circunstância, Deus está no controle. Está tudo muito feio, mas Deus está no controle. O nosso Deus ainda não perdeu o controle. E o que me chama a atenção é que Jesus permaneceu onde estava mais 2 dias. Se nós formos pensar muito bem, o que é que nós estamos fazendo? Desesperado, correndo de um lado para o outro, desesperado, porque a coisa, como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? Certa vez estava Paulo navegando, né? E de repente o mar virou e o barco que ele estava foi tomado de açoite pelas ondas. E na noite Deus disse para ele que aqueles que permanecessem ali no barco junto com ele, naquele barco, não sofreriam qualquer coisa. E todos acharam estranho quando ele disse, ao meu Deus disse isso para mim, se permanecermos onde estamos, todos se salvarão. E aí teve muito que pularam no mar, encontraram lá, eu vou chamar aqui de tubarões, animais, né, que comeram ele, e outros morreram afogados, mas aqueles que ficaram ali junto com Paulo chegaram do outro lado com segurança. Nesta hora, o que eu quero dizer para você é que Jesus não se atrasa. Aleluia. Jesus não tem esse problema que nós temos, de que o relógio diz assim, o relógio diz assado. Não, Jesus tem o tempo dele. E ele é Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos sonhos. Ele vai cuidar de você. Ele vai manter você, vai te abençoar, vai curar as enfermidades, se porventura você tenha sido contraído. Mas a mão dele estará sobre a vida de você, de sua família. Assim como foi no Egito,
com as 10 pragas do Egito, ele guardou o seu povo, ele continua o mesmo Deus. Creia nisso. Mesmo que as circunstâncias não te mostrem, mesmo que os seus olhos estejam vendo as coisas complicadas, creia que Jesus está no controle. Não duvide do carinho dele, do cuidado. Creia nele. Ele é Senhor de nossas vidas. Jesus chegou, mandou remover a pedra. E depois de ter removido a pedra, ele disse: Lázaro, vem para fora. Vem para cá, Lázaro. Vem para onde eu estou. Jesus hoje está dizendo para você: olha, saia do túmulo do medo, do desespero, das incertezas e vem para cá, vem junto de mim. Depois você vai sair desta situação muito mais forte, com uma experiência maravilhosa de vida nele, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu quero orar com você neste momento. Pai querido, você é bom, é Senhor de nossas vidas. E não temos nada que não seja você. Não temos nada além de ti. E esses períodos que estamos vivendo, onde estamos no isolamento social, distante de tudo, sem poder fazer quase nada. Principalmente ir até a tua casa, te louvar, te adorar. Ai, como isso é difícil. Nós queremos te pedir, Senhor, neste momento, libera a tua cura, dê uma ordem, dê uma palavra de cura, uma palavra de libertação para teu povo, para a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e a terra onde habitamos. É no nome de Jesus, crendo que você já está fazendo isso, Senhor, que nós te oramos. Amém e amém.